No vídeo de hoje do canal da Nicola te conto para onde Richarlison deve ir, atacante do Tottenham que foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Falo ainda sobre Rony, o atacante do Galo, revelou toda a dificuldade da sua infância bem pobre. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças, novidade no Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos e reforço importante do Galo para 2025, Rony deu entrevista bem legal e forte, contando sobre todas as dificuldades da sua carreira. Para ele, o momento mais difícil foi na infância. Dá uma olhada nessa declaração, abre aspas, a minha maior guerra foi com a fome. É muito difícil. Eu era criança, tinha 8, 9, 10 anos e não tinha o que comer. E isso é complicadíssimo. Não tive nada na infância. Brinquedo, nada dessas coisas. E eu dou tudo o que eu posso para os meus filhos hoje, porque eu não tive isso na infância. Agradeço muito a Deus por ter me proporcionado tudo isso e por eu estar proporcionando aos meus filhos. Só para vocês entenderem a importância do futebol na vida do Rony. De origem humilde, família pobre, hoje ganhando na casa de R$ 1.400.000 por mês no Atlético Mineiro. Nos tempos de Palmeiras ele tinha direito a um salário de R$ 1 milhão. Com a transferência para o Galo, somando salários, direitos de imagem e luvas, os vencimentos do Rony passaram para R$ 1.400.000. E posso te dizer que a primeira imagem deixada pelo Rony pro torcedor atleticano é bastante positiva, cara extremamente dedicado, que tem feito gols e se entendido bem com o atacante Hulk. Quero falar agora sobre a janela de contratações que se encerrou nessa sexta-feira. Era uma janela mais atípica, que permitia a clubes registrarem apenas atletas que disputaram campeonatos estaduais. Essa janela se encerra com 30 contratações na Série A. E dessas 30, só 10 clubes acabaram por trazer reforços. Por exemplo, em São Paulo, Corinthians, São Paulo e Santos não contrataram ninguém. No Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense e Vasco da mesma maneira. O clube que mais se reforçou, se adivinha quem foi? Acertou, se você se lembrou, do Mirassol. Caçula na Série A do Brasileiro, o time paulista fechou com 9 reforços, que equivalem a 30% de todos os negócios dessa janela que permitia apenas o registro de jogadores que haviam disputado o estadual. O Juventude veio na sequência com 6 contratações. O reforço mais caro entre todos esses 30 contratados foi de Lucas Evangelista, nova aquisição do Palmeiras, acordo com o Red Bull Bragantino fechado em R$ 26 milhões. O segundo reforço mais caro foi para o Red Bull Bragantino e pertencia ao Palmeiras, o volante Fabinho, foi adquirido por R$ 16.600.000. Queria contar um resumão dos principais negócios envolvendo os grandes clubes nessa janela de inscrições. O Grêmio, por exemplo, no último dia fechou com o lateral esquerdo Marlon do Cruzeiro. Já o Daverson é novo reforço do Fortaleza. O Ceará fechou com o atacante Lelê, ex-Fluminense. Renato Kaiser virou reforço do Vitória. O Vitor Hugo trocou Bahia pelo Galo, enquanto o Mastriani acabou se mudando do Atlético Paranaense para o Botafogo. O Galo, que ainda precisa de uma grande venda na atual temporada para tentar equilibrar suas contas. Apesar de ter negociado no fim do ano passado o Paulinho com o Palmeiras por R$ 102 milhões, essa foi a grana que sobrou para o Atlético, e garantir mais R$ 69 milhões no início desse ano, com a transferência do Alisson para o Shakhtar, ainda há necessidade de uma transferência importante, pesada. Isso porque o Atlético está hoje entre os clubes que mais devem no futebol brasileiro. Daverson foi por Fortaleza por algo na casa dos R$ 7 milhões e para fazer essa grande venda o Galo vai precisar abrir mão ou do Arana, ou do Rubens, ou talvez do Gabriel Menino. São, para mim, hoje, os atletas com um pouco mais de potencial financeiro. Lianco, recentemente contratado, também poderia ser uma negociação importante, mas ele tem afirmado que não tem nenhuma intenção de deixar a cidade do Galo. A pergunta que eu deixo para você, torcedor atleticano: se você precisa vender um jogador que vai te garantir dinheiro, qual seria a sua alternativa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Informação exclusiva: Richarlison, ex-atacante da seleção brasileira e que recebeu propostas recentemente de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, deve jogar na Arábia Saudita. Essa decisão está sendo amadurecida por ele e seus novos representantes. O Richarlison entende que precisa
recuperar um dinheiro perdido. Segundo um amigo do Richarlison, pelo menos 10 milhões de reais viraram pó por conta da antiga relação com o seu empresário, Renato Velasco. A briga entre ambos virou um caso de justiça, com o Velasco tentando uma indenização milionária de 18 milhões de reais e com o Richarlison contando a pessoas próximas que o Renato, que tinha acesso às suas contas bancárias, fez evaporar em cerca de 10 milhões de reais de sua conta. Richarlison ainda acusa o Velasco de pegar participação maior do que aquela prometida ou admitida pela FIFA na relação entre atletas e empresários. E é nesse contexto, sem conseguir jogar por conta de uma série de lesões no Tottenham e descartando a volta ao Brasil nesse momento, que o Richarlison está mais propenso a se mudar para a Arábia Saudita. 2 clubes de lá já sinalizaram com propostas grandes, vultuosas, para a metade do ano. Detalhe importante, o Richarlison ganha 5 milhões de reais por mês na Premier League e vai ter a oportunidade de praticamente dobrar seus vencimentos para se mudar para a Arábia, caso o negócio assim se confirme. Richarlison, que havia sido procurado por Palmeiras, Fluminense e Flamengo com os mesmos objetivos, de chegar para a disputa do Super Mundial de Clubes, se fixar em território brasileiro e voltar à seleção nacional. Richarlison ama jogar com a camisa do Brasil, mas entende que esse movimento agora seria prejudicial à sua carreira. Só para completar, é importante contar que o Richarlison, que já foi super querido pelo torcedor brasileiro enquanto vestia a camisa da seleção, vive um momento de baixa também em seu clube na Inglaterra. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário. Cuca vai ter que mexer no time, não é muito adepto, né, o treinador do Atlético, em fazer mudanças. Ele gosta de um time base, só que desta vez é obrigado por conta da suspensão do Lianco, que recebeu o cartão vermelho contra o São Paulo. Vai com o Vitor Hugo, vai com o Rômulo, são as duas possibilidades. O Igor Rabelo ainda se recupera de um edema muscular. E no meio campo, qual que vai ser a escolha, hein? Quem vai aparecer no lugar do Alan Franco? No meio campo não vejo muito mistério. O Fausto Vera joga muito pouco com o Cuca. Ele vem sendo utilizado raramente. Com a volta do Gabriel Menino e o Rubens de primeiro volante. São as mudanças aí do time do Galo. Quem será o substituto do Lianco? A tendência é que seja o Vitor Hugo, embora tem a questão dos dois canhotos, né? Que eu acho que se você tem os dois caras jogando muito bem, você pode superar, né? Mas tem a falta de ritmo, né, do Vitor Hugo, que inclusive explicou por que ele não foi aproveitado no Bahia, muitas vezes nem relacionado ele era, né? Tava com um problema com a mãe dele, que acabou partindo, né, falecendo e tal, e que isso abalou muito ele. Agora, a lembrança que a maioria tem do Vitor Hugo, além de quem é aqui de Minas, do América, onde ele foi revelado e foi muito bem, é do Palmeiras, é da Itália. Agora, faz tempo que a gente não vê o Vitor Hugo jogando num alto nível, né? Porque no Bahia ele praticamente não foi aproveitado. A minutagem que ele ganhou na Sul-Americana mostrou que ele tá ainda com falta de ritmo, né? Sim. Realmente não mostrou o Vitor Hugo que a gente espera ver. Mas, quem sabe, com a experiência dele, com a bagagem dele, com aquilo que ele já produziu pro futebol, ele consiga superar essa falta de ritmo. Não é o que está aparecendo. De qualquer maneira, você poderia superar isso com meio campo sólido na marcação. Também não vai acontecer porque você praticamente não tem um primeiro volante. Já não tinha, né, com o Alan Franco, que é normalmente um segundo volante, mas que foi bem adaptado ali naquela função. E você deve ter Rubens e Gabriel Menino. Nenhum dos dois faz a função de primeiro volante, já que o Fausto Vera não parece ser uma possibilidade para o Cuca. Menos mal que o Vitória é um time que também está num momento difícil, é o último colocado do Campeonato Brasileiro, ainda não pontuou, mas de qualquer maneira fica também essa interrogação, como o time vai se comportar no momento defensivo, né, Romano? Isso aí, torcedor atleticano. Então é isso, né, cara? O Galo tem esse problema aí no setor de meio campo para fazer o primeiro volante. O Galo acabou não contratando nessa janela de transferência interna, né? Não achou alguém de nível que fosse interessante para fazer essa função e só deve se reforçar nessa janela de junho, né? Quando abrir a janela internacional novamente. É onde se especula que o Galo vai fazer contratação seriamente. Eu quero sua opinião aí também sobre até essa possibilidade de não contratar ninguém, porque o Galo está com problema
financeiro grande e cogita aí até ter que vender alguém, como tá aí o Rubens e o Guilherme Arana, né? Com ambos que são um grande potencial para uma venda futura aí para ajudar os cofres do Galo. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e o palpite também para essa partida de logo mais contra o Vitória às 8h30 da noite.